Pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai aprender como testar um motor de lavadora, tá? Esse em específico é uma da BWK14 da Brastemp, tá? Primeiro teste e primeiro entendimento que nós temos que ter sobre o motor é que ele é duas bobinas. Eu vou mostrar para vocês no papel como acontece e como é esse motor aí na parte interna. Então aqui no nosso motor nós temos três terminais. 2, 3. São 3 fios. Entre 2 deles existem aqui conexões que são chamadas de resistência. Então aqui a gente tem uma resistência. Do outro lado, da mesma forma. Essas resistências, elas são da mesma resistência ôhmica. O que significa isso? Que eles têm os mesmos valores de ohms. E a gente tem aqui então os 3 fios, um ponto em comum e um alimentador aqui de cada bobina, que é o que a gente precisa descobrir lá no nosso motor. Então, para a gente descobrir isso, precisamos desse cara aqui, que é o amperímetro. Esse amperímetro a gente precisa de colocar na escala de 200 ohms ou escala de BIP, conhecida por muitos aí. Colocou, a gente já vai achar aí a nossa bobina e o resultado de cada uma delas. E aí a gente vai em direção aqui agora aos conectores e aos terminais aqui do nosso motor. Esse da BWK14, em específico com o manual do fabricante, ele nos diz que as bobinas, cada uma da lateral, deve ter entre 19 e 23,7 de resistência ôhmica, tá? Então, vamos saber aqui qual que é o comum. Eu vou colocar primeiro entre amarelo e vermelho. Entre amarelo e vermelho deu 41 ohms, tá? Então é uma resistência bem alta. Possivelmente a gente já descobriu aqui quais são as bobinas. Então 41, a gente já tem que anotar esse dado aí. Quando eu colocar entre vermelho e branco, tem que dar perto da metade disso, tá? Provavelmente aqui a gente também achou outra bobina. Então temos aqui 19,6 dentro da tolerância do fabricante, que é entre 19 e 23,7, tá? Agora vamos para a última medição possível, que é entre amarelo e branco. Também tem que dar próximo a 19 e 23,7. Olha lá, 21,8, tá? Então o que a gente descobriu aqui? Que entre 21,8, que é branco e amarelo, a gente tem uma bobina e a outra bobina nossa está localizada entre vermelho e branco, tá? A soma delas duas dá entre vermelho e amarelo. Mas como isso acontece, Guilherme? Vamos para o papel novamente. Então aqui no nosso motor nós vamos ter 3 conectores, 3 terminais, sendo eles aqui, ó, vermelho, certo? E o outro amarelo. E o último, que é o que une os dois, o nosso branco, que é o comum. Certo? Então, entre vermelho e branco, deve dar uma resistência de 19 a 23,7. E entre amarelo a branco também, 19 a 23,7. E a soma entre vermelho e amarelo é o resultado das duas juntos, tá? Então esse aqui é o nosso esquema elétrico, tá? E outro teste que a gente pode fazer manual é ouvir se os rolamentos estão fazendo um barulho mais alto ou não, tá? Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por estar até aqui e até mais.